Sejam bem-vindos a mais um podcast, ao TatiCast. Hoje é um dia muito especial. Vamos falar sobre empreendedorismo na área de mercados. Gente, mas antes de chamar a nossa convidada aqui, eu quero pedir para vocês acompanhar o nosso canal com muito amor e carinho, sempre dando sugestões de quem a gente pode trazer aqui para falar sobre vida, para falar sobre desenvolvimento, que traga contribuição nas nossas vidas com a sua mensagem. Você conhece alguém que pode falar aqui com a gente? Já fala aqui nos nossos comentários. Ativa aqui o sininho e segue a gente. Segue a gente nas outras redes também e eu já vou deixar o seu contato aqui. Sabe quem está aqui conosco? A garota de Osasco. É assim, Dai? A Daiana. Me conta, Dai. Muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Estou muito feliz de trazer você aqui. Não é à toa. Quero muito que você compartilhe a sua história. E se você puder trazer assim algum conteúdo a mais, que a gente que acompanha a Dai na rede social já sabe muita coisa sobre ela. Exato. Mas traz também segredinhos aqui pra gente. E me conta, Dai. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, viu, poder estar aqui, contar um pouco da minha história, as pessoas me conhecerem um pouco melhor. Muito bom. Dai, me conta lá do seu comecinho, como que foi a sua história dentro do seu mercado. Ela tem uma história familiar, né? Isso. Como que é isso? Olha, eu trabalho no mercado, eu falo que desde os meus 2 meses de idade, eu tenho foto até 2 meses. que minha mãe me botava ali no carrinho para eu entender como é que funcionavam as coisas. Mas assim, brincadeira de lado, assim, eu frequento o mercado desde os meus 11 anos de idade, eu tenho 37 anos. Então, o Mercado Vanessa é uma empresa familiar, onde nós somos em 4 sócios, eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Já existe há quase uns 40 anos. 40 anos. E quem é a Vanessa? Vanessa é a minha irmã, que ela é totalmente ao contrário de mim. Eu sou a Aparecida. A Vanessa é discreta. Vanessa, cadê você? Eu amo uma câmera, viu? A Dai aqui estrelando. A minha irmã, ela já é mais o cantinho dela. Ela é mais velha que você? É um pouquinho, 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Tá. São duas? Isso, somos em duas. E aí é uma empresa familiar, né? Que já tá aí há um bom tempo. Trabalhando, a gente tem Seus hoje... Seus pais que começaram? Meus pais que começaram. Hoje nós estamos com 6 lojas. Uau! Na Zona Oeste de São Paulo. E então, é um mercado que eu falo que ele vem me transformando cada vez mais. E assim, a gente tem um propósito também de estar ali com as lojas, né? Porque chega um certo ponto do negócio, como a gente já tem há bastante tempo, que se você não tiver um propósito, eu sei que para muita gente é difícil pensar em propósito, ainda mais quem é do varejo, sabe que a gente vive ali dia a dia. Como assim eu tô pensando em propósito, garota? Pelo amor de Deus. Mas chega um tempo da sua empresa que se você não tiver isso, fica difícil você manter. E o que seria o propósito do seu mercado? Hoje a gente tem um propósito de desenvolver pessoas, de gerar emprego. Eu costumo falar assim, eu poderia ficar mais no meu conforto, mas eu tenho uma satisfação muito grande em poder, através do meu trabalho, dar emprego para outras pessoas. É genial isso, né? Então, incrível. Sim, é claro que eu vou falar por mim, eu gosto de dinheiro, quem não gosta, né? Tem muitas crenças sobre dinheiro é bom, a gente vai trabalhar por isso também, mas tem que ter algo a mais, porque senão você perde o sentido para que você está fazendo aquilo. Isso. Muitas vezes as pessoas entram nesse piloto automático de só fazer porque tem que fazer, de pagar uma conta porque tem que pagar aquela conta, e aí fica ali perdido, desentendido de tudo que está acontecendo e entra nessa replicação. Hoje a gente vê muitas pessoas entrando nesse burnout, entrando nesse ponto de estresse excessivo, porque não tem ou perdeu essa essência do porquê eu estou vivendo, esse lugar de fala que você trouxe, o seu propósito. Então, que propósito que você traz no seu mercado? É muito bom desenvolver outras pessoas. E de que forma você acha que você traz esse desenvolvimento para quem está ali colaborando com você? Olha, hoje, assim, tá difícil quem abraça a ideia, né? Quem realmente está ali porque quer fazer a diferença. Mas, por exemplo, eu tive pessoas que a gente contratou que entrou para fazer uma função aleatória e hoje é uma das líderes, assim.
E como? Você vê a força de vontade que a pessoa tem e aí você investe naquela pessoa. Você consegue reconhecer essa pessoa? Tati, vou contar um segredo. Conta. Porque muitas vezes a gente fica ali investindo em pessoas que a gente acha que vai funcionar e muitas vezes elas não funcionam. E é tão triste para o empreendedor. Né? Às vezes a gente entra nesse ciclo de frustração de estar olhando para uma pessoa e falar, nossa, mas por que ela não está funcionando? Eu vou falar uma coisa para você, assim, tem um lado meu que o pessoal fala, lá vem ela com isso, lá quem trabalha comigo, né? Eu já tenho muitos anos dentro de um mercado, então quando contrata alguém, eu já olho e falo assim, olha, essa pessoa ela vai ficar uns 4 meses aqui. Uau. Aí o pessoal fala, nossa, como ela é negativa. Eu falo... Você faz a leitura? Eu consigo ler, porque também, Tati, eu fiz bastante cursos de desenvolvimento pessoal, né? Fiz muito cursos de autoconhecimento, que ajuda muito nisso, porque quando você se conhece, você conhece o outro, você consegue lidar melhor com o outro. Então, muda todo o cenário. Porque, por que eu fui atrás disso? Eu falei, nossa, eu vou pirar nisso aqui. Eu tô indo num caminho, as pessoas não estão entendendo o que eu tô falando, eu não tô conseguindo compreender ninguém. Onde eu busco um conhecimento sobre isso? Gerenciamento de pessoas nesse lado emocional? Nesse lado emocional. Uau. Porque hoje, um dos maiores problemas é o comportamento das pessoas no trabalho. Então, assim, como que eu faço para poder entender esse outro, entender ali quem realmente está afim? Quem está afim de vestir a camisa, sabe, da empresa? Então, eu tenho bastante colaboradores, a gente consegue entender, compreender quem são essas pessoas que realmente estão a fim de fazer a diferença. Você acha que dentro da nossa cultura brasileira fica sempre esse espaço, assim, tem o dono e os empregados, né? E às vezes eles se distanciam muito e hoje eles vão muito para esse lugar de, eu estou enriquecendo alguém. E eles saem desse lugar de construção. Muitas vezes a pessoa ela não quer começar por algum lugar, ela já quer ir para um lugar que já existe, que já vê, eu quero isso. E não passa pelos passos do desenvolvimento. Eu acho que traz muita dessa coisa da cultura, né? Eu acho que a gente tem, infelizmente, aqui no nosso país, essa cultura, ainda mais por uma coisa que você tocou num assunto bem interessante. As pessoas não querem passar por esse processo, porque realmente tem que ser muito persistente, tem que ter muita força de vontade. Mas, por exemplo, vamos falar sobre a minha pessoa. É uma empresa que existe há quase 40 anos. Quem começou lá atrás foram os meus pais. Eu sou o resultado do que os meus pais lutaram para ter. Sim. Você entende? Então, não é que a Dayana conseguiu abrir uma loja, abriu outra, e nossa, que sucesso. Não! Foi uma construção dos meus pais durante anos. Os meus pais trabalharam durante muitos anos, acho que uns 30 anos, de domingo a domingo. Então a pessoa olha hoje, ainda mais pelo fato que a internet, ela não ajuda nesse sentido, que tem muita gente postando, que está ganhando muitos milhões em pouco tempo. E aí como é que você fica? Nossa, mas como assim, né? Eu tenho que passar nesse processo? Eu já peguei ainda um caminho um pouco mais fácil. Por quê? Porque hoje eu consegui estudar, eu consegui ter terapeuta, eu consegui buscar uma nova consciência. Os meus pais não foram na raça. Então, para eu chegar aqui, teve muito tempo de história antes. Teve um processo. E eu também passo por um processo. E você está ali nessa disposição de passar por tudo. Porque as pessoas, elas assim, não querem trabalhar no domingo. Mas se for preciso você trabalhar no domingo, você vai trabalhar no domingo. Na verdade, eu vou te contar um segredo, assim. Fazem o quê? Acho que 6 meses que eu não trabalho aos domingos. Ai, meu Deus do céu! E na verdade, quando eu pego o domingo para trabalhar, hoje eu trabalho de uma outra forma. Se eu trabalho no domingo, eu pego para estudar os meus próximos passos. Então, realmente, eu me tranco. Esse final de semana foi porque essa semana eu tô bem cheia assim, de compromissos que são bacanas, são diferentes da minha rotina, então eu peguei para estudar, planejar melhor. Então eu passei o final de semana todo fazendo isso. Mas você não concorda que isso também, esse gerenciamento da sua vida profissional faz parte do seu trabalho? Porque as pessoas, elas querem um lugar de lazer. Elas não querem, não vou perder o momento com a minha família, eu não vou perder o meu social, eu não vou... Parece que tudo que elas querem é viver o seu extraordinário, mas elas não querem abrir mão sobre o que tem que ser feito. Mas eu acredito que sim, e eu acredito que esse problema, ele vem do que as pessoas ficam olhando, sabe? Nas redes, as pessoas...
Ainda mais essa nova geração. Elas são alimentadas. Isso, alimentadas com isso. Com essa mensagem. Com essa mensagem. A mensagem de que o caminho é muito fácil. De que para chegar ali é fácil. De que, assim, você precisa curtir a vida. Realmente, você tem que curtir a vida. Você tem que curtir a família. Você tem que curtir. Mas... se for necessário. Você vai ter que se esforçar um tempo. Então, assim, o que eu falo? Eu me esforcei durante um tempo, junto com a minha família, me esforço ainda. Não acho que todo mundo tem que viver a minha vida. Inclusive, falo isso para quem trabalha do meu lado. Você não tem que viver o que eu vivo. Isso é uma decisão minha. Porém, eu acho que é importante as pessoas determinarem um tempo. Durante 2 anos eu vou me fechar, eu vou focar para talvez estudar. Ai, gente, anota essa dica, que muitas vezes você vai precisar fazer renúncias. Vai. E aí você escolhe o tempo. Eu acho muito bacana essa coisa assim, eu vou determinar o tempo que eu quero e aonde que eu vou estar, o que é que eu vou alcançar. Exato. Dai, e se a pessoa determinou esse tempo, investiu e não alcançou? Alguma vez na sua vida você já se dedicou a algo que não funcionou? Como que foi isso para você? E se você consegue contar pra gente? Olha, já me dediquei a muita coisa que não funcionou. Eu já tive uma loja online de roupa infantil, me dediquei, tudo não aconteceu. Só que assim, não é que ela tá ali paradinha, quando eu tiver mais energia e tempo, eu acho que eu vou voltar a focar. Mas eu tive várias coisas que eu tentei na internet, porque eu falo que eu já fiz de tudo, tá? Não é assim que eu fui, já acertei logo de cara, não. Sério? Eu achei que você tinha sido assim. Não, nas redes sociais eu tentei de tudo, de tudo. Então teve um momento ali que eu quis falar sobre moda, e que eu não vivo isso. Eu gosto de me vestir bem. Modelo, meu Deus, uma mulher alta, que linda. Eu amo me vestir bem, mas eu não vivo o mundo da moda. Eu vivo o mundo do varejo, do supermercado. Essa é a minha realidade. E durante um tempo eu investi muito nisso. Só que assim, qual que é a diferença? Se você quer alcançar, por exemplo, eu tinha o desejo grande também de fazer uma carreira nas redes sociais. Se eu fui no caminho da moda, não tá dando? Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar a rota, mas eu não vou parar. Olha, a outra dica dela, anota aí, essa mulher poderosa, flexibilidade nos seus projetos. Sim, sempre. Por exemplo, hoje mesmo pela manhã, né, a gente estava numa reunião ali discutindo alguns conteúdos que eu queria gravar para minhas redes sociais. E aí, assim, não é que eu vou parar aquilo que eu já fiz. Gente, vamos nesse cantinho aqui. Eu costumo falar assim, né? Você tá numa estrada. Se naquela entrada ali que você foi não deu certo, vai na próxima. Vai tentando. O importante é não parar de fato. Porque hoje, Tati, vou te dar um exemplo. Esse caminho meu das redes sociais, que é longo, não comecei ontem, eu já tentei de tudo, já troquei muitas vezes, mas eu não parei. Já até diminuí a frequência, mas não parei. E como que surgiu esse desejo de entrar na rede social dessa forma, de ser mais vista, de ser mais consumida? Qual era o seu ideal no início? Como foi que chegou até o mercado? Me conta. Agora, uma pause para a construção dela na rede social. Já vou deixar aqui, pessoal, equipe, deixa o arroba dela. Conta-me. Olha, desde quando eu me conheço por gente, eu sempre fui Aparecida. Sempre. Então, assim, quando eu entendi que o meu negócio precisava de alguém ali na frente, mostrando o rosto, quando foi? A gente estava passando por uma situação financeira não muito confortável, e aí eu tinha um tio meu que ele estava fazendo alguns trabalhos com WhatsApp, nada muito nosso, assim, a gente tirava foto, mandava para os clientes, fazia um videozinho da geladeira com preço e produto, mandava para os clientes, era isso. E ele saiu. E aí precisava continuar, porque já tinha um público no WhatsApp do mercado, onde a gente enviava diariamente as ofertas. A minha irmã falou assim... Gente, eu tô nesse grupo. Gente, a minha irmã fala assim, você fala demais, você gosta de se aparecer, você gosta de uma câmera, então... bora fazer, né? Você tem que fazer alguma coisa. E aí, assim, eu não tinha estrutura, não tinha roteiro, não tinha microfone, não tinha programação, eu não tinha nada. Eu tinha alguns produtos que eu tinha que falar o nome do produto e o preço. O nome do produto e o preço e finalizar o vídeo. Começava cumprimentando, bom dia! Você pensava em entregar isso para dentro desse grupo? Para dentro desse grupo, por necessidade mesmo, porque assim, né, quem tem a sua empresa, quem está começando sabe o quanto é difícil. A gente muitas vezes não tem recursos financeiros, então você tem que aproveitar aquilo que você tem. E eu até falo disso muito na minha palestra,
Estou indo para minha segunda palestra agora essa semana. A gente fala, eu costumo dizer isso para minha equipe, né? O que a gente tem hoje que dá para começar, sem grandes investimentos? Porque aí depois, quando você está dentro, você vai arrumando. Mas o que importa mais é começar. Não existe o melhor momento, o melhor mês. Exatamente. Não existe isso, não existe. As pessoas, elas ficam esperando, o melhor cenário, eu não tenho uma roupa, aí que eu não tenho. Você sabe como que eu comecei? Conta. Eu comecei na escada do Mercado Vanessa, com fundo de azulejo, não tinha microfone, tinha câmera ali, aí tinha um lugar que eu colocava os produtos, pedia para alguém, qualquer pessoa, me gravar. Grava aqui para mim, por favor, segura só o celular. Gravava, nem tinha editor nem nada, às vezes eu gravava um vídeo, Tati, 50 vezes. Nossa, gente, não, uma pausa para isso, sério? Seríssimo. Porque as pessoas, elas vão para esse lugar de, vou desistir porque eu não consigo falar, vou desistir porque eu não achei que ficou bom, mas elas não entram nesse lugar que, para o seu desenvolvimento, você precisa da repetição. Nossa, eu sempre muito. falo, a repetição vai te levar para um lugar de conforto, vai te levar para um lugar de entrega, e você vai alinhando aquilo que cabe para ti. Porque às vezes você vende de um jeito, numa comunicação, e a outra pessoa que está assistindo, quero ser igual a Vanessa, a Daiane. Mas assim, talvez não seja a essência dela, né? Talvez ela tenha outra essência e ela saiba entregar de outra forma. E Sim. Essa repetição talvez entregue o que é verdadeiro para ela. Você se identificou ali vendendo aqueles produtos. Como foi que você descobriu a sua essência ali? Olha, essa repetição te trouxe para esse lugar de conforto? Essa repetição me trouxe, mas assim, a experiência, mas eu fui bem criticada no começo. Mentira. Muito, eu virei meme. Mentira. Muito. Ai, meu porque Deus, eu falava agora. eu fiz muitos vídeos. Eu falava errado algumas coisas, eu falava alto porque eu não tinha microfone, então tinha pessoas que falavam, essa menina só grita, ela fala errado, ela não sei o quê, ela é muito magra, o cabelo dela. Então assim, eu fui muito. Então realmente eu tive que fazer muita terapia, e isso tudo no WhatsApp. Eu nem tinha ido pro Instagram ainda. Isso era só o WhatsApp, eram os clientes. Eu descia na loja, os clientes ficavam me criticando, você não pode fazer isso, olha do jeito que você fala. Mentira! Só que o que acontece? Como eu virei esse meme, isso me ajudou, porque o meu vídeo era compartilhado em grupos de família. Por isso que haters é bom, viu? Porque o seu nome é falado. Nossa, haters! E aí eu fui passando assim os vídeos, a galera ia passando os vídeos pra tirar sarro mesmo em grupo de família. Olha essa garota, olha como que ela é, porque eu também me fantasiava, tá? Chegou um momento que eu falei, quer saber? Me fantasiava, fiz vídeos de carnaval. Era carnaval? Enfeitava o lugar com o que eu tinha, papel crepom, comprava máscara naquelas lojinhas bem baratinho mesmo, colocava. E ali ia brincando. Às vezes teve até cliente que me arrumou fantasia, me vestia de fantasia. Então eu pegava às vezes uma propaganda, pegava de referência na TV e tentava fazer algo parecido com fantasia. Então isso foi passando. Mas as pessoas falavam, nossa, mas essa menina é assim, assim. Mas o preço é bom. E aí eu fui indo. Até que, nessa minha busca também por conhecimento, aperfeiçoar, né, melhor, eu fui fazer um curso de marketing digital, conheci uma pessoa onde ela me auxiliou bastante nessa minha trajetória. Aí eu fui fazer um outro curso que me indicaram uma fono. Aí eu comecei a fazer fono, porque eu precisava ter uma dicção muito boa, que eu falava muito rápido. Eu tinha pouco tempo para falar vários produtos. Então, e assim foi indo, degrau por degrau. Quanto tempo? No WhatsApp, Sim. No WhatsApp devem fazer 8 anos, mas que eu tô no Instagram fazem uns 4. Pro lado profissional, né? Pro Insta. Mas no WhatsApp, 8 anos. 8 anos fazendo vídeos. Agora os meus vídeos, eles são 2 vezes por dia, de terça a sábado. De segunda tem também 1 vez por dia, em todas as lojas. E de terça a sábado são 2 vezes por dia, igual um canal do YouTube. Ai, que incrível. E aí você foi para o Instagram. E como que foi isso, sabe? Quando eu tava ali no WhatsApp, começou a febre do Insta. E aí o pessoal, você tem que ter um Instagram, tem que ter. E aí fui pro Instagram do mercado, abriu ali a página e a gente começou. Eu fazia algumas promoções. Aquele vídeo que eu jogava no WhatsApp, eu jogava no Insta. Porque eu não tinha promoção. Eu não tinha muito tempo. Aí eu comecei depois a fazer receitas, porque eu queria contribuir, né, também com o cliente. Eu só não queria vender, porque a venda, ainda mais hoje em dia mudou muito, muito ainda, né? A venda, ela é consequência.
A partir do momento que, para quem trabalha com venda, for visitar o cliente com o intuito só de vender, vai ficar bem difícil. Você tem que contribuir, você tem que entregar algo. Então, naquele momento, eu entendi que eu precisava também fazer alguma coisa pelo meu cliente. Não só venda de produtos. E aí, eu comecei a fazer as receitas. Então, você é boa de cozinhar? Sinceramente, Tati, eu aprendi com os vídeos. A minha relação com a cozinha é uma grande história aí, e uma história longa, mas eu comecei realmente, eu via a receita e replicava. Né? A minha relação mudou muito, eu comecei a gostar, não sou expert, né? Hoje, assim, até hoje, não sou uma pessoa, já fiz fiz um curso com uma pessoa que me ajudou muito também, mas eu prefiro a comida da minha mãe. Sempre, mãe. Que incrível. Eu vejo que você é uma pessoa muito flexível e você é aquele tipo de faça, né, o que tem que ser feito. Então, se for para aprender a cozinhar, ela vai aprender a cozinhar. Exatamente. Se for para aprender a ter uma dicção melhor, ela vai em busca disso. Porque eu sou viciada em desafios, assim, na minha área profissional. Sim. Entendeu? Eu sinto isso. A sua energia emana isso. Eu até tenho eu falo assim, coisa muito fácil eu faço, mas eu falo, ai, gente, beleza. Mas eu gosto disso porque é nisso que eu me desenvolvo. Então, por exemplo, eu fiz a questão da receita, né? Depois que eu senti a necessidade que as pessoas queriam conhecer quem era a garota do vídeo. Aí eu abri meu Instagram, né? Comecei a pensar mais na imagem ali que eu ia passar. Então, por exemplo, hoje eu tô nesse caminho de palestra. Se você fosse hoje descrever a sua imagem de hoje, o que você falaria para o seu público? Quem é hoje você na rede social? Como que você se apresenta? Porque eu vejo que tem ali uma coisa mais cômica também. A gente gosta de rir com você. Hoje, assim, eu sou alegre, bem-humorada, eu sou divertida, eu sou muito focada, mas até às vezes demais, assim. Sou determinada, mas o que acontece? Existe eu estava falando hoje até no carro com a Fabi, que veio comigo, tem uma separação da Daiana empresária e da Daiana que não deixa de ser empresária, mas que está no momento mais leve. Por exemplo, hoje pela manhã eu tinha muita coisa para resolver, e aí entra total a Daiana empresária, que é exigente, que às vezes na rede a pessoa nem imagina que eu sou. Porque eu tô ali em busca disso, tem que melhorar aquilo, tem que fazer isso e tal. E aí eu tenho esse outro lado meu, que é um lado mais tranquilo, que é o meu dia a dia. Né? Eu falo assim, eu tenho meus momentos de empresária, mas eu prefiro o lado mais... não é artístico que eu posso falar, mas... Criativo? Isso, o lado mais criativo, que eu fico mais solta, que eu brinco mais. Porque assim, para fazer a produção de conteúdo que a gente faz, eu preciso que seja assim. E também tem muitas vezes que eu entro numa personagem ali para gravar os vídeos do feed, né? Então, eu tenho que estar mais solta. Eu não posso estar pensando como uma empresária engessada, que às vezes eu também sou. Tá. Sabe? Cada personagem entra numa hora, né? Da cena. Mas, assim, realmente aquilo tudo que eu mostro nos stories, eu sou daquele jeito mesmo. E eu venho trabalhando para mostrar mais ainda esse meu lado. Se você fosse falar assim para as pessoas que estão aqui querendo trazer o seu negócio para a rede social, você acha que ela deve começar criando assim uma estrutura? Vou pensar o que eu quero mostrar. Quero mostrar meu lado cômico e vou trabalhar em cima disso, ou ser ela na essência dela? Porque quando eu começo a fazer essa relação na nossa conversa, quando você está ali sendo você no início, você foi muito apedrejada, muito atacada, né? E muitas vezes a pessoa ela fica ali meio que limitada. Será que eu tenho que ser isso daqui? Ou eu vou encarar um personagem e vou me posicionar dessa forma? Olha, é uma ótima pergunta. Quando eu comecei no Instagram de uma forma mais profissional, que os meus clientes queriam entender quem que era aquela garota ali do vídeo, eu queria me apresentar como uma empresária de sucesso. Uau, boa. E aí... Como que foi? Aí que foi um negócio, porque eu comecei as referências que eu tinha de empresária de sucesso não era a minha realidade. E eu comecei a fazer isso, o que não era real. Então, aquela mesa de café da manhã, pela manhã posta, maravilhosa. Eu sempre fiz academia, isso já estava na minha rotina, mas eu comecei a fazer aula de yoga, massagens, viagens, restaurantes caros. A vida boa, eu comecei a mostrar, porque afinal de contas, eu queria ser a empresária de sucesso para ser aceita.
Isso é um grande erro das pessoas na rede social. Aceitação, Buscar essa aceitação. Incondicional. Isso. E aí eu me levou para um caminho que não me pertencia, de hipótese nenhuma. Fica não duro, era eu. Né? Fica e pesado. aí, exato. Eu acho que por isso que hoje eu não tenho vergonha de mostrar essa Daiana dos stories, que é brincalhona, que ela é empresária, que ela quer resultado, que ela exige, que ela quer reunião, que ela quer a compra certa, que ela quer um financeiro equilibrado. Mas esse lado meu mais solto, mais divertido, porque quando eu me coloquei nesse lado de empresária muito bem-sucedida, eu saí total do que eu sou. Né? Eu mostrando aquela rotina que não me pertencia e que custava caro para mim. Porque né, você tem que investir. Pô, restaurante caro todo final de semana para estar bem nas redes sociais. Você olhar e falar, nossa, como ela é bem sucedida, meu Deus. Ela realmente traz resultados. E quando tudo isso mudou? Há quase 2 anos atrás, o meu pai teve um problema grave de saúde. E ele precisou fazer uma cirurgia de emergência da noite para o dia. E aí minha vida virou de ponta cabeça. Eu precisei ir para uma loja, participar mais da operação do Mercado Vanessa, encostar um pouco o marketing. Só que era numa loja, empresa familiar. Quem tem empresa familiar aí vai entender o que eu estou falando. Essa loja fazia uns 7 anos que eu não fazia parte da administração. Por quê? E engraçado, né? Essa loja é todinha no meu nome. E eu falei, tá bom, pai, fica por aí, porque era do jeitinho dele. Era todas as regras dele. A vida inteira ele viveu ali. E aí, quando eu chegava e falava assim, isso aqui não dá para ser aqui, tem que ser aqui, virava um conflito familiar. E aí, o que eu fiz? Bom, vou entregar o marketing para essa loja e não vou passar mais aqui. E foi isso que eu fiz. Porém, quando ele ficou doente, que foi tudo repentino, eu precisei ir para essa loja e cuidar da operação. Então, na verdade, eu tive que redescobrir. Eu já sabia porque, como eu tenho muitos anos de mercado, eu passei por todos os setores. Eu fui operadora de caixa, repositora. Operadora de caixa? Já fui, limpeza de loja comigo mesmo. Limpeza de loja. Ai, de quem não limpar certo esse mercado. Sabe uma coisa que eu não faço hoje, até hoje, assim, é cadastro de produtos. Que eu falo, gente, preciso um dia sentar para aprender. Mas, assim, é a única coisa que eu não faço. Mas o restante, tudo. Tudo que você puder imaginar no mercado, eu já fiz. E aí, eu precisei redescobrir a rotina daquela loja específica, sabe? Então, eu tinha que saber a saúde financeira da empresa, o comportamento dos funcionários diante das regras que meu pai colocava, né? Eu tinha que saber qual eram as próximas compras, qual eram os próximos passos da loja. E aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou ter tempo de colocar aquela vida da empresária de sucesso nas redes sociais? Eu não vou ter mais tempo, vou parar com o Instagram. E eu fiz isso. Eu parei. Parei, eu falei, vou deixar ele encostado ali, não vai dar mais. E aí até que num dia eu peguei e falei, não, peraí, eu vou postar o que eu tô vivendo. Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar? E aí foi nesse caminho que eu entendi que os seguidores começaram a se conectar mais comigo. Eu comecei a receber mensagens de sugestões do que eu podia fazer com as dificuldades que eu estava tendo, porque eu comecei a postar mesmo. Tomando café da manhã, meu café da manhã era na loja com um copo de plástico, aquele café morno, comendo muitas vezes no caixa do mercado, o pão, eu não tinha tempo. O meu almoço era aqui, o tempo todo aqui, respondendo alguma coisa, resolvendo. Eu falei, vou postar. E aí, quando teve essa conexão, eu falei, gente, é isso. O meu filho já tinha parado, porque eu estava sem tempo de gravar e também pensando como essa Daiana da nova realidade. Você tem um filho? Não, meu feed, eu falo. O feed. Isso. E aí ali... O feed tinha parado. Isso, aí ali quando nos stories, eu falei, como que essa Daiana vai descer para os stories, né? Tive que dar essa pausa, mas os stories ali bombando e eu falei, nossa, porque na verdade a realidade conecta pessoas. Cenas montadas. Mais uma dica. Então tem muita gente. Para quem você está vendendo, né? Para quem você está entregando? Será que é o seu público? Porque tem essas pessoas que vivem esse extraordinário, mas não entrega para quem consome. Então, assim, eu vou vender essa pessoa empresária, mas quem está me consumindo não são esses empresários de sucesso. Então, trazer essa conexão para quem você quer entregar. Né? Essas pessoas que se conectam com a tua realidade, elas vão para esse lugar de te consumir, te desejar e te entender como ser humano, como pessoa, né? Dentro desse todo que acontece na vida de todo mundo. Acontece na vida de todo mundo. Eu acho que naquele momento que eu quis ter essa cena de empresária, me afastou do público, dos meus clientes também, porque ficava muito assim, nossa, ela é muito distante da minha realidade. Eu não consigo consumir. Isso. E aí, quando você traz que você também tem uns problemas e às vezes bem parecido com o do outro, conecta.
Então, assim, até uma sugestão para você que tem dúvidas e que fica pensando, será que eu vou para as redes sociais ou não? Vai do seu jeitinho. Você pode até fazer o que o outro faz, mas o seu jeito é só você, porque você é único, né? Então é só você que faz, não tem gente que faz igual. E aí também tem aquela questão, né, Tati? As pessoas, às vezes, eu dou essa dica sempre. Porque que ela tá entregando tudo aqui hoje, gente. Funcionou muito para mim. E eu preciso disso, até falo disso nos meus stories. Quando você estiver assistindo stories, que aquele stories está te fazendo mal, para. Faz um detox das redes sociais. Porque nas redes sociais a gente gosta de mostrar o que é bom. O que é o stories que te faz mal? Você consegue dar um exemplo? Consigo. Vamos lá. Porque às vezes as pessoas, elas passam por um momento de frustração dentro da rede social e elas não conseguem entender que aquele lugarzinho que ela está vivendo, de tristeza, de solidão, de afastamento do real, está muitas vezes sendo alimentada por aqueles stories. E ela não consegue entender que aquilo não está funcionando para ela. Bom, para mim, no caso, como eu trabalho com as redes mesmo, vamos dar o exemplo deste final de semana aconteceu. Tá, conta. Fiquei bem off das redes sociais, por quê? Tinha muitos eventos esse final de semana. Tá. E eu não recebi nenhum convite. E aí eu posso cair em qual lugar? Não sou boa. As pessoas não queriam a minha presença nesses eventos importantes, são eventos importantes para quem está na rede social, sabe? Será que eu devo continuar? Nossa, para que eu estou nesse caminho? É melhor eu ficar quieta aqui na minha. Então, quando eu vejo que isso está me fazendo mal, eu deixo de assistir, porque eu penso, nossa, eu também faço gravação de conteúdo, eu também estou em busca e eu não consigo alcançar aquele lugar, por quê? Então, assim, quando você leva por esse caminho, a melhor coisa é você se afastar e focar no seu. Eu acho que uma das maiores dificuldades, a gente começa a olhar o Instagram do outro, a vida do outro, tudo do outro, esquece do seu. E aí você acha que é muito difícil você alcançar aquilo. Então, foca no seu caminho, que você tem sim o seu valor. Não é um evento ou uma viagem que vai deixar de você ter o seu valor. Que vai te invalidar. Né? Isso, não é isso. O nosso valor está dentro da gente, o quanto a gente se reconhece como boa, o quanto que a gente se reconhece que a nossa trajetória tem valor. Porque muitas vezes a gente quer ser valorizado por um determinado grupo, pessoas, momentos, eventos. Nossa, eu sou da harmonização facial. E dentro da harmonização facial tem muito disso. A gente fala que é um lugar que vive muito o luxo, o glamour. Mas eu falo, mas não é porque eu não tenho essa bolsa X da moda que eu tenho menos valor. Nossa, isso aí, bolsa, então. Do que essa pessoa, essa outra doutora que tem essa outra bolsa. Às vezes a gente está inserido dentro de uma sociedade que ela vem contaminada por esses ideais, sabe? De padrão, de beleza. Eu trabalho com beleza, eu sei disso, de referência. Que você, para ser o que você precisa ser, você tem que usar isso, tem que estar aqui, tem que estar fazendo isso. É importante para você? É realmente necessário para você? Vai fazer a diferença na sua vida? Eu sempre me pergunto isso. Vai dobrar minha meta? Porque quando eu falo assim, vai dobrar minha meta se eu não fui chamada para esse evento? Aí as minhas amigas foram chamadas para um evento para andar de helicóptero e eu não fui. Tipo, eu não tava lá nas 10 mais. Eu falei, mas mudou a minha meta? É isso. Não mudou, gente. Ai, tá tudo bem. Eu ganhei 3 dias a mais aqui de faturamento. Então, assim, que importância, que peso tem isso? O peso tem no valor que está na sua cabeça. Exatamente. Se você parar para tornar aquilo muito precioso, você vai cair. Exatamente. Né? Você vai paralisar, você vai para o seu stop. Se você usa isso e fala, ok, tá aqui, obrigada, talvez no próximo. E você seguir no seu caminho, que você faz muito isso, né? Não, eu assim, eu não sei nem se essa é a palavra, mas eu falo para minha mãe assim, acho que eu me tornei um pouco egoísta, assim, quando alguém vem me contar algo. Ai, você viu fulano? Eu caí. Tinha muito essa comparação comigo. Nossa, mas fulano tá com 500 mil seguidores. Você ainda não chegou, né? Aí eu olhava assim, você ainda não chegou. Aí eu falava, não, no começo eu ia embora, chorava, ficava mal. Falava, isso não. Acontece com muita gente. Acontece com muita Tem gente. Muita gente que vai para esse lugar para te validar pelos números que você tem. Isso, aí eu falava, olha... Aí eu comecei a entender que bom que a pessoa está nesse lugar, que maravilha, torço por ela, e eu tô no meu caminho. Eu comecei a fazer essa separação. Não, eu tô no meu caminho. Cada pessoa
é única, é um indivíduo, e cada um tem o seu caminho. Não tem como eu me comparar com uma pessoa que tem 6 hipermercados. Eu tenho 6 lojas, que é na Zona Oeste de São Paulo, entendeu? No tamanho X, assim, tal. É isso. Eu tenho que ser melhor por mim a cada dia. Não porque eu quero vender. Para os meus, eu falo. Não assim, porque eu quero que, assim, ser melhor do que aquele que tem outro mercado, eu vou ser melhor do que ele. E... Mais uma dica, comparação. Comparação. Não entrar nesse fluxo aqui de comparar. E quando as pessoas te copiam, como que é para você? Como que você lida com isso? Porque tem dentro da rede social muito lugar que eu vejo algumas pessoas... Nossa, eu tenho muito disso. Muitas amigas que falam, ela tá me imitando. O conteúdo que eu fiz, ela fez igual. Ela não vou fazer mais. Fala, deixa de ser louca. Você se tornou referência. Ela tá copiando. Não, Tati, mas a gente vende para a mesma pessoa. A gente vende na mesma cidade. Então, assim, ela copiou igual, idêntico. Ela usou o mesmo. Fala, gente, como que é para você isso? Ou você não tem isso? Como que é para ti? Olha, assim, Porque tem muita gente que tem disso. Quando as pessoas... eu vejo que alguém fez algum conteúdo parecido com o meu, ou as pessoas estão querendo ir no mesmo caminho. Eu já tive casos de pessoas até que me criticavam. Então, assim, é boa demais. Então, assim, eu vejo assim, ai, gente, me tornei referência para aquela pessoa. Que maravilha, não é mesmo? E eu sigo. Porque, Tati... Você não se paralisa. Ah, não. Não fica com rancinho. Não, assim, gente, eu tô falando tudo isso aqui, mas eu quero ajudar você que tá aí assistindo, você que tá começando. Lembrando que para eu chegar até aqui, eu tive um processo muito grande. A gente passa muito e a gente precisa trazer essa comunicação para as pessoas não se paralisarem por isso. Exato. Eu fiz muita terapia. Eu não tenho condições de fazer terapia, Daiana, não tem problema. Tem muitos vídeos tem muitos que ajudam muito. No YouTube, nas redes sociais. Então, isso é até bom você ver o tempo que você tá perdendo com coisas que não vão agregar. Não vai levar você eu tô sem grana ali de pagar um terapeuta, como é que eu faço para me ajudar? Então, busca esses conteúdos de valor, né? De valor. Então, assim, hoje essas coisas não me afetam, porque o que eu tenho dentro de mim é essa coisa que eu falo assim, é que eu sinto no meu coração, porque se eu não sentisse também, Tati, eu já tinha parado. Eu sinto, tem uma coisa aqui dentro que fala para mim, continua. Então, por mais que... Ai, você nunca pensou em parar? Tive momentos de pensar em parar todos os dias. Se isso acontece com você, seja muito bem-vindo a esse mundo, entendeu? O que você precisa quando você está nesse momento? De ter alguém te falar assim, não. Por exemplo, eu tenho a Fabi que trabalha comigo há muitos anos, e ela falava assim, agora que você não vai parar, você não vai parar. Eu chegava, chorava no estúdio, não, eu vou parar. Não, isso aqui é a última vez. Eu não suporto mais, eu não aguento mais isso. E aí queria parar. E aí, o legal é você ter pelo menos uma pessoa que fala, não para. Porque é aquilo, não é que você vai acertar logo de cara. O que você não pode fazer, como eu falei antes, é desistir. Você pode mudar a sua rota. Mas desistir não, porque lá na frente você vai falar, e se eu não tivesse continuado? Por exemplo, e se eu não fosse aquela menina irritante do vídeo lá atrás, que falava alto, falava errado, que não tinha roupa bonita para colocar na frente do vídeo, que não passava maquiagem direito, que o cabelo não estava bom, que o cabelo estava desalinhado. Porque tem gente que vai gravar vídeo, pensa em tudo. Ai, o cabelo. Sim, tem gente que se paralisa por detalhes. Ai, meu Deus do céu. Não, porque fulano usou a roupa igual a minha, eu não posso repetir essa roupa. Daí ela fica presa em detalhes que não vão funcionar e ela não vai postar. Eu falo, filha, você perdeu o time. Exatamente. Já passou. Outro assunto que eu quero trazer aqui é sobre as pessoas, que você falou da Fabi, né, Fabi? Elas terem essa pessoa que possa ser essa vozinha do bem, né? Às vezes está na tua família, às vezes está no amigo, às vezes você não encontra ali em ninguém, mas você busca um guia, uma pessoa no seu espiritual, né, na igreja, ou até mesmo em vídeo. Você sabia que muitas vezes, dentro de várias etapas da minha vida, era... Uma pessoa eu ficava lá ouvindo aquela mesma pessoa para ela me tirar daquele ciclo, né? O Tiago Brunet, né? Nossa, teve uma época que eu li os 9 livros dele porque eu queria ser ali alimentada daquele conteúdo para eu sair de um ciclo. Então, assim, às vezes você vai para um lugar de ser alimentada pela vozinha que não funciona. Então, você escolher as pessoas que vão estar do seu lado, para nesse momento, quando você estiver ali para baixo, ela vir te colocar para cima. Né? Assim, as pessoas que trabalham ao meu redor, muito próximo a mim, eu escolho a dedo.
Sempre, assim. Hoje a seleção de funcionários não sou eu mais que faço do mercado, Vanessa, mas quem trabalha comigo, sim. Então, assim, eu tenho um longo bate-papo, eu realmente tento entender como que é a pessoa, porque eu não posso trazer uma pessoa que vai trabalhar comigo querendo me prejudicar, querendo estar no meu lugar, querendo... Não, ela tem que trabalhar sabendo assim, eu estou trabalhando, isso é falado na entrevista, eu estou trabalhando em prol da imagem dela para ela. Né? Então, assim, isso é um ponto, isso eu sou bem chata. Então, a Fabi já está comigo há muitos anos, já há uns 8 anos, praticamente, então ela já conhece todinho o meu jeito, né? E mesmo assim, a gente alinha as coisas, tudo, e isso facilita muito. Ela foi uma pessoa que me deu muita força para continuar. A minha mãe. Só que eu vou falar também uma coisa que muita gente passa, Tati. Conta. Sobre família. Ai, gente, muita gente... E amigos, vamos lá falar sobre isso. É um papinho meio chato, mas vamos. É normal. Família vai achar que você tá doido, que você tá fazendo demais, que você tá querendo se aparecer, que você tá querendo entrar num mundo que não é seu. É normal, porque a sua família ela não fez o que você está fazendo. Então, todo mundo estranha, faz isso até pelo cuidado, pelo amor. Mas você não acha que é eu vou falar... Uma proteção. A gente busca na família essa proteção. E aí, quando a gente vai se sentir protegida, tá todo mundo falando mal de você e tudo mais. Aí chega a minha avó, eu não falei, menina, que não era para ter feito isso. Aí chega aquele primo, nossa, só isso de seguidor. Então, assim, o apoio que a gente busca da família, muitas vezes a gente não tem. Quer que eu te conte a minha? Conta. Na verdade... Você estava vendendo para sua família. Sua família, com certeza, estava lá todo mundo torcendo por você. Não, assim, na verdade, muito... Vamos lá, minha mãe, porque é mãe, né? Na verdade, a minha mãe, ela tinha um pouco de medo, mas ela sempre falava, não, Dai, vai, filha. A minha irmã demorou um tempo. No começo, não. Depois, ela demorou um tempo para me apoiar. O meu pai... 3 meses, Fabi, que eu fiz a propaganda daquele grande banco? Sim. Faz 3 meses que meu pai me apoia. Meu Deus do céu, não tô acreditando. Pode acreditar. Quando ele entendeu que eu fui convidada para fazer uma propaganda para um banco bem famoso, ele falou, quê? Mas como é que você chegou aí? Aí eu falei, calma, a gente está começando, porque eu sempre falo que eu estou começando nas redes sociais, né? E realmente é um caminho longo e eu estou começando. E nessa parte de publi e tudo mais. Então, foi a hora que ele falou, e também na minha primeira palestra, né? Que ele foi... E aí, eles, na verdade, todo mundo da minha família se surpreendeu. Porque esse lado da minha palestra, minha postura, o jeito que eu falo, tudo... Foi construído. Foi construído e eles não tinham visto aquilo. Esse poder. Não tinham visto. Então, a minha irmã, meu cunhado, todo mundo se surpreendeu muito. Porque no começo as pessoas achavam que eu só queria ser famosa, entendeu? Ela quer ser famosa, ela tá fazendo isso porque ela quer ser famosa. Ai, meu Deus, ela quer ser conhecida. As pessoas, elas entram no julgamento que é delas e ela quer aplicar isso em você. Isso. E aí, se você não tem essa cabeça equilibrada, você cai no julgamento do outro e esquece a sua essência. A minha essência é que eu quero me desenvolver e eu quero crescer e eu quero encarar esses desafios. Como esse meu propósito de vida, né? De não fazer mais do mesmo e ter essa relevância. Para as outras pessoas, elas entram nesse julgamento e começam a te colocar em casinhas que não são pertencentes. E aí as pessoas entram no julgamento do outro e terminam validando. E que bom que você não é essa pessoa. Exato. E assim... E aí eu tive que, por algum momento também, eu tive que meio que fechar os ouvidos assim para minha família. Eu falo, tchau, beijo, até a próxima. Tive que fazer isso, porque se eu fosse escutar tudo que todo mundo falava. E aí vamos falar de amigos, né? Quando você chegar no sucesso, ou quando você estiver na construção, ou começando algo novo, e aí? Seus amigos não vão te apoiar. Não? Não, é um ou outro. Porque vão falar, o que você está fazendo? Você está ali, convivendo com eles, naquela rotina, daquele jeitinho, você é daquele jeito. Quando você vê que para você alcançar um outro nível, você vai precisar mudar algumas coisas, ele não vai mais te reconhecer. Ele vai falar, nossa, como a Tati está metida. Agora ela tem um podcast, meu Deus do céu, ela está se achando. E aí começa. Então, você vai contar, escreve o que eu estou te falando. Tá vendo essa palma da mão aqui, ó? Menos que isso de amigos vão te apoiar. Você pode ter 40 pessoas aí na sua casa curtindo a festa. Na hora que você decidir mudar e alcançar novos lugares, são poucos que vão falar, vamos lá, eu tô junto com você.
Poucos. E aí, o que é que eu faço? Olhando para vamos esses lá. meus amigos, eu falo assim, nossa, agora eu fui e vocês estão em julgamento. Quer que eu te falo? Sofro, choro, porque eu sou muito dramática. Fazem uma semana que eu fiz minha primeira palestra. Eu tô no Instagram há 4 anos, profissional, né? Pensando em trabalhos. No WhatsApp há 8. Vamos lá. Todo mundo já sabe que eu tô nesse caminho. Sim, claro. Minha primeira palestra, para mim, é o auge. É uma grande vitória. É uma celebração. Celebre sempre todos os seus pontos altos. Sou a garota de Osasco. Garota de Osasco. Né? Morava na Rua Granada. Como assim? Num palco em uma universidade com 400 pessoas. Quantos amigos meus foram? 2. Uau. 2 amigas. Ai, mas você não tem as pessoas que você vai pro bar, que você vai pra balada, que você chama na sua casa para comer pizza, que você viaja? Tenho 2 grandes amigas. Então, o que acontece? Na minha palestra tinha uma coisa que eu tinha que falar sobre o meu pai. E aí eu pedi pra Fabi só me falar assim. Meu pai veio ou não? Porque senão eu teria que mudar o final. Tá. E a Fabi falou, seu pai tá aí. Era o que, na verdade, ali eu precisava saber. E aí, você vai pensar o quê? Gente, eu vou ficar aqui em casa chorando porque os amigos não foram? E aí eu vou voltar naquilo. De quem é o objetivo? Seu. Quem é que quer fazer a diferença? Você. É 1% da população que quer, tá? Ainda tem isso. Então, você tem que ir. Simples assim. Então, eu fui depois, comemorei com o meu time que trabalha comigo de marketing. A gente foi jantar fora. A gente foi celebrar. No outro dia, eu celebrei com a minha família, que, como eu falei, né, minha irmã, ela é mais quieta na dela, tudo. Ela não quis ir no dia. E tudo bem. No outro dia, eu sentei no restaurante com a minha família. E é isso. Então, quando você está nesse caminho, você já tem que saber que ele é um caminho solitário. Forte esse, hein? Bem solitário. Bem solitário. Bem solitário. Você é casada? Eu já fui casada durante 16 anos, me separei fazem 4 anos e meio. Então, é um caminho bem ali, ó. É você com você. Então, você tem que querer muito. Você passa por muitas aprovações. E eu tenho um objetivo maior, né? Por isso que eu estou nisso. Além de sentir no meu coração, eu tenho algo maior que me dá essa força. Então, te motiva, te empurra. Não, te lógico leva. que tem dias que não são fáceis. Ai, gente, mas olha, quando meu amigo ele tá lá e eu vejo que ele não funcionou, aí eu faço o quê com ele? Me conta, porque eu tenho amigos que eu queria arrastar assim, ó, pelo braço comigo. Só que para eles não faz mais sentido. Então, Tati, é bem difícil, porque assim, você vai ter que realmente selecionar quem quer e quem não quer, você tem que respeitar. Aí solta. Solta. Porque assim... Senão também vai te paralisar, né? Não, e você vai gastar uma energia, você vai ficar muito cansada. Querendo mostrar a visão que você tem. Uhum. Porque, pensa só, eu vim de uma origem simples. Quantas crenças eu tenho? A gente tem Muitas crenças, né? Sobre dinheiro, sobre que você não vai alcançar. Naquela época, assim, eu me lembro quando eu era pequena, tinha um vizinho que era bem de vida. Aquele ali, o pai vai conseguir pagar a faculdade. Eu nem imaginava que meu pai, que minha família ia conseguir pagar uma faculdade para mim. Então, assim, você não tem uma referência de pessoas bem-sucedidas, você não conviveu com isso. A gente que veio de uma origem simples, a gente não tem isso. E aí a gente quer, assim, pelo menos na minha cabeça, gente, tá funcionando comigo, vamos todo mundo. Aí as pessoas vão muitas vezes achar que você tá louca. Tá louca. Na verdade, muito tempo isso comigo, muito tempo. Nossa, gente, eu tô fazendo isso aqui, ó. Aí, faz também. Aí eu vou te contar que quando você chega em algum ponto, que o sucesso, eu falo que você está no sucesso, né? Você não é o sucesso, você está. Quando você começa a alcançar uma coisinha, as pessoas falam assim, a sua realidade é outra. A sua realidade é outra. Você pode ter vindo do mesmo lugar. A pessoa fala, Nossa, a sua realidade... as pessoas falam mesmo isso. Não é? A sua realidade é outra. Nossa, e elas sempre tentam justificar. No meu caso, eu também sou divorciada e todo mundo tentava justificar porque era, você conseguiu por conta do seu ex. Ah, sim. Foi por causa do seu casamento. Você conseguiu estudar porque você... Né? Sempre as pessoas vão tentar justificar. Vão tentar. Gente, eu tô aqui, ó, ralando o tempo inteiro. Olha por quanto processo você passou. Exato, eu tive uma época que eu queria mostrar nas redes sociais, né, o meu esforço. Então, assim, eu postava tudo. Tudo. Tá. E aí, eu fazia isso para ser validado o meu ganho.
Por exemplo, Sim. vou postar que eu acordei hoje 4h30 da manhã. Eu posto ainda porque eu gosto mesmo assim, às vezes, mas eu não posto tudo como antes. Tá. Então, Olha, outra dica. Exato, eu tive que chegar nesse ponto. 4h30 da manhã acordei, vou pra academia. Malhei, vou pro mercado, vou gravar. Não, parei a rotina 9h da noite. Pra que eu fazia isso? Pra contar pra pessoa, viu? Quando você me vê em algum lugar, você vai falar, nossa, ela merece. Que eu precisava escutar isso. E eu falei, gente, eu tô fazendo isso pra quem? Pra mostrar pra alguém que eu tô no esforço e eu mereço estar ali? Ah, não. Não. Então hoje, volto a falar, demorei muito pra chegar aqui. Hoje eu penso muito assim, eu quero mostrar isso pra quê? Pra mim ou para falar alguma coisa pro outro? Eu quero naquele restaurante porque eu quero comer aquela comida boa, provar um bom vinho, provar uma sobremesa gostosa, ou porque eu quero mostrar aquela foto linda daquela sobremesa nas redes sociais? Que muitas vezes nem conecta com o meu seguidor. Que ele nem sabe de onde que é o restaurante. Então, assim, ele, sabe, assim, eu fiz várias viagens. Viagens internacionais, viagens para vários lugares, postando ali, vamos supor, ai, olha esse hotel que eu tô, tá, mas e? Para validar que eu era bem-sucedida. Então, assim, cheguei num ponto que hoje eu penso bastante sobre. Sobre essa entrega, as pessoas, ela olhar para o seu... Porque eu também penso isso. As pessoas, ela olha para o teu esforço, para a tua dedicação e entra... Ai, posso também ser um pouco disso. E tem as outras pessoas que olham o teu esforço e falam, meu Deus, quer estar exibida, quer mostrar o quê para quem? Tá louca? Nossa! Por que acorda tão cedo? Nossa, você é maluca de fazer tudo isso? E aí, que lugar que a gente vai entregar o quê e para quem, né? Eu sempre vou pelo que eu sinto mesmo. Eu quero mostrar hoje que eu acordei, fiz maquiagem em casa, tô aqui com você, tal, daqui a pouco eu vou comer em algum lugar. Quero mostrar isso, mas para quê? Para contar um pouco de você? Sabe, para contar um pouco, mas eu tô me sentindo confortável ou para me aparecer no sentido assim, olha como ela é. Porque eu já fiz isso. Eu já postei para dizer assim, você tá vendo como eu sou bem-sucedida? Tá vendo aqui? Olha que legal, olha onde eu vivo. E nem era, viu, essa realidade. Nem era. Então, assim... Ai, gente, tô adorando ela. Ai, acabou já? Não acabou não, tá muito bom. Gente, a gente tem que fazer um episódio 2. Meu Deus do céu, você entregou muito. Ai, obrigada. Gente, mas é bem isso mesmo. As pessoas, elas vão para esse lugar de criar, né, esse perfil e idealizar aquilo e não faz conexão com o que ela é, não traz a verdade, porque é que você falou, eu sinto que para mim é verdadeiro, eu quero postar, eu posso. E aí você se desconecta com tudo que é aquilo que as outras vozes possam trazer para ti. Exato. Então, assim, eu me acordo às 4h30 da manhã, vou malhar e ponto. Se você não acorda, é problema seu. Eu não tenho culpa se você não tem força para acordar. Porque as pessoas, elas querem, às vezes, te desmerecer nesse lugar de eu não consigo. Por que você consegue? Exato. E tá tudo bem a gente se desconectar desse mundo, trazer o que é verdade pra gente, né? E falar muito sobre o que a gente vende, sobre a nossa personalidade, sobre se conectar com o outro. Incrível, incrível a sua trajetória. E olha, espero que todo mundo entenda que quando você vai influenciar ou vender algo, é muito além do que as pessoas pensam. Não é só mostrar ali o produto, fazer a venda, não é só sobre isso. Tem um caminho bem profundo aí, entendeu? De conexão com as pessoas, né? Venda é conexão. Então, eu acho que essa é a mensagem, né? Venda é conexão. Venda é conexão com as pessoas. Esse despertar o desejo do outro, né? De te consumir. Exatamente. Não é só vou consumir o produto do teu mercado. Eu vou te consumir como um todo. Exato. Sobre aquilo que você entrega como ser humano. E a gente vê muitos empreendedores, grandes empreendedores, né? O dono da Havan, por exemplo, que coloca a cara ali e fala sobre o produto dele, né? O da CIMED também. O da CIMED também. Ele sempre trazendo ali aquela personalidade por trás do seu negócio. Né? É super importante a gente trabalhar isso. Muito legal, é isso mesmo. Você quer deixar mais alguma mensagem final? Deixa eu pensar aqui. Vamos pensar. Numa mensagem final, para você que não tem essa estrutura toda, que eu já tive, que eu tenho, é assim, eu comecei também sem nada, sem ter estrutura nenhuma, sem ter apoio de ninguém. Eu só tinha uma coisa, a vontade e o desejo muito grande de fazer algo diferente.
Então, nesse caminho, realmente vai ser um caminho dolorido, que você vai chorar muito. Não vai ser um caminho de glamour, não vai ser muitas vezes um caminho legal, bacana, mas que lá na frente você vai falar, é isso. E aí, isso é com você. Então, é uma relação que você vai ter com você mesma, de estar sempre ali conversando e se incentivando. E não esquece que isso é chato de falar, mas é necessário. Depende de você. Ai, gente, parece repetitivo, mas é tão impactante isso na vida do ser humano. Não para. Depende de você, não para. Se conecte com o seu propósito, né? Não valide esse julgamento dos outros. Continua, continua, continua. A estrada tem lá todos os seus suas pedrinhas, mas existe sempre as colheitas. E o mais importante que você falou aqui, que eu não tinha pensado antes, se celebre. Exatamente. Se celebre em cada momento. Exatamente. Ai, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, foi ótimo, gente. Eu cheguei toda nervosa. Foi muito bom. Foi maravilhoso. Gente, esse foi mais um TatiCast, um programa incrível. Tenho certeza que você gostou muito. Aproveita muito disso aqui. Anota todas as dicas. Vou já deixar aqui o Instagram da minha linda, maravilhosa Dai. Garota de Osasco. Eu adoro falar isso. Ela é conhecida assim. E segue o nosso canal, ativa seu sininho, marca aqui, manda um aviãozinho para todo mundo. Beijo, beijo! Beijos, obrigada!